Pai, senhor, queridos irmãos aí do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, esse que nos fala, o professor Reinaldo. Vamos para mais uma aula nossa de Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer uma oração? Senhor dos Pais, abençoa os teus filhos e filhas que irão assistir essa aula, para que o teu nome seja glorificado, que tire o melhor proveito possível. Para a glória do teu nome. Amém. Queridos, vamos lá para a nossa aula de hoje. Deixa eu só colocar aqui. Hoje nós vamos trabalhar com essa temática que é a redenção da humanidade, né? Nas aulas anteriores, nós trabalhamos com vocês sobre o pecado, né? A doutrina do pecado e agora a doutrina da salvação. Então, a queda foi a doutrina do pecado e agora nós vamos trabalhar com a doutrina da salvação. Tá acertadinho aqui, né? Doutrina da salvação. E aí a gente vai trabalhar com a parte da redenção da humanidade com vocês nessa segunda parte aqui, tá? Houve Houve a queda, e a queda gerou a necessidade da redenção. O homem se rebela, o homem peca contra Deus, o homem se obstina e tudo mais. E houve essa necessidade de redenção. E quando a gente analisa, nós vamos observar e constatar que a redenção da humanidade é um ato do amor de Deus, é um ato divino, ó. Porque Deus amou o mundo de tal, João 3,16, que a gente cita sempre, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A redenção foi um ato de Deus. Por quê? Olha aqui, ó. Se Deus quisesse, ele poderia ter destruído a humanidade ali em Gênesis 3. Porque quando a gente analisa, nós já estudamos a doutrina do pecado, Gênesis 2, 16, 17, Deus vai dizer para o homem, ó, de todo fruto que há no jardim, você pode comer livremente. Mas o fruto do conhecimento vem do mal, no dia que você comer, você morre. E a gente sabe, Gênesis 3, 5, 6 ali, 6, principalmente 6, o homem e a mulher comeram do fruto proibido. Então, que Deus poderia fazer sem nem peso na consciência? Matar, destruir a humanidade ali já, os nossos progenitores, e aí acabava tudo. Ele poderia fazer isso, entendeu? Por quê? O pacto foi violado. Ao dia que comer do fruto proibido, morre. Comeu, era só matar. Mas a gente vai ver que ele não destrói a humanidade, que ele não mata o ser humano. Nós vamos ver que, pelo contrário, ele vai atrás. E o ser humano percebe que caiu, o ser humano tenta se esconder de Deus, porque é o efeito do pecado, né? O pecado ele traz a separação, ele fez, separou o homem de Deus. É Romanos 3:23 que todos pecaram e instituídos estão da glória de Deus. Isaías 59, versículo 2 vai dizer assim, ó, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Então, assim, o efeito instantâneo do pecado foi a separação. Tanto é que se você pegar e continuar ali Gênesis 3:8 você vai ver que Deus é uma manifestação teofânica, ele aparece ali ao nosso primeiro casal, e eles tentam fugir de Deus. E o Senhor tenta conversar com eles. E vai conversar com eles, vai dialogar com eles. Então veja que Deus já sabia que eles tinham caído. Deus é presciente. 1 Pedro 2 fala que Deus é presciente. Então, assim, ele não foi surpreendido pela queda, ele já sabia. O que ele tinha que fazer? Só destruir. Mas pelo contrário, ele dá uma segunda chance, ele vai e conversa com o primeiro casal. Ali em Gênesis 3:15, quando ele fala ali da semente da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente, ali ele estaria falando daquilo que alguns chamam de proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho pregado ali, que a semente da mulher não era, que a semente da mulher se referia literalmente a Cristo. Então você vê que a redenção é um ato de amor de Deus. Tanto é que o João fala, Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não consegue definir o amor de Deus, ele fala de tal maneira, porque ele não tem um termo específico para definir esse amor. E aí ele fala de tal maneira, tá? Para a gente ver o tamanho do amor de Deus. Por quê? Porque o homem quebra o pacto, o homem viola o pacto, o homem quem se rebela contra Deus, e Deus só tinha que cumprir o pacto, né? Quebrou, qual o salário do pecado? A morte. Era só ele destruir. E não teria nenhuma acusação contra ele, porque ele estava apenas cumprindo aquilo que foi pactuado. Mas, pelo contrário, Deus dá uma segunda chance, aponta para Cristo que viria e provê todo o plano de redenção. É tão interessante que o texto de Romanos 3:26, eu acho muito espetacular aquele texto de Paulo, que ele diz assim, ó, que Deus é justo e justificador. Por quê? Porque
Para ele ser justo, ele tinha que cumprir o que ele prometeu. O dia que você comer do fruto, você morre. Então, para ele ser justo, a humanidade teria que morrer. Violou o pacto, morre. A humanidade teria que morrer para que ele fosse justo. Sim. Então, ele tinha que aplicar a pena de morte sobre a humanidade para que ele fosse justo. E ele fez isso. Mas foi além. Ele foi justo porque ele aplicou a pena de morte devida, de acordo com o combinado, e foi justificador porque ele proveu alguém para morrer em nosso lugar, Cristo Jesus. Por isso que o amor de Deus é tão grande, porque todo ato de rebelião foi humano e todo ato de redenção é divino. Embora Deus tenha sido ofendido, embora Deus tenha sido colocado em segundo plano, embora a humanidade tenha se rebelado contra Deus, Deus foi quem propiciou todo o plano de redenção e essa proposta de retorno a Ele, de salvação por Cristo Jesus. Por isso que o escritor aos Hebreus ele vai chegar e dizer assim, ó, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Eu acho que está em Hebreus 2, 3, ele fala, por quê? Por conta de todo o plano de redenção. Ó, Hebreus 2 e 3, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Por quê, queridos? A questão é o seguinte: a salvação por Cristo Jesus foi propiciada por Deus, é um ato de Deus, de misericórdia de Deus, de graça de Deus, de atitude de Deus. Então, como que nós vamos, como que a gente vai escapar? Sendo que nós quebramos o pacto, nós merecemos a morte, o salário do pecado é a morte, nós nos afastamos de Deus e Deus somente tinha que cumprir a morte, mas cumprir a pena, só tinha que aplicar a pena, que era a pena de morte. Ao invés de aplicar a pena de morte, ele apontou para Cristo Jesus, que viria a semente, e desenvolveu todo um plano de redenção, nos mostrando a redenção por Cristo Jesus. Ou seja, nós quem nos afastamos de Deus. E Deus quem faz todo o ato de reconciliação. Observe bem isso. Nós quem nos rebelamos, nós quem tomamos a atitude de comer do fruto. Ou seja, nós quem tomamos o ato de nos afastar de Deus. E o Senhor quem propicia todo o ato de reconciliação. É aquilo que está ali em 2 Coríntios, ó. E as pessoas não entendem, por isso que diz, ó, tão grande salvação. Porque sempre é Deus tentando se reconciliar com a humanidade. Então, é injustificável o ser humano chegar e não aceitar essa salvação propiciada por Deus. Olha o que está aqui, ó, em 2 Coríntios 5 e 19, ó. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O ato de reconciliação é de Deus, o ato de rebelião é humano, ó. Não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo e não colocou em nós os nossos pecados, mas em Cristo. Observe, o ato de rebelião foi nosso, o ato de separação foi nosso, o pecado foi nosso. Mas todo o ato de redenção é divino. Toda a proposta de redenção é divina. Ele é justo porque ele aplica a pena de morte, justificador porque ele propicia o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Ó. De sorte que somos embaixadores de Cristo e tal. Paulo vai falar aqui, 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, 19, tá? Mas vamos lá. Olha aqui. O que é interessante, ó. Sou salvo na pessoa de Cristo Jesus. Essa é uma frase que muita gente diz aqui na introdução, né? E essa frase as pessoas dizem, mas o que seria essa salvação? Salvação é apenas um ato ou um processo que dura por toda a vida? Aí as pessoas se indagam, o que é a salvação? Um ato ou um processo? Às vezes ela se manifesta como um ato e às vezes ela se manifesta como um processo, tá? Nós vamos ver isso. A Bíblia é clara como um ato. Um ato, quando você aceita Jesus, mas só para simplificar, vai que a gente esquece de abordar esse tema, fique aberto. Como um ato, a salvação é um ato. Quando você entrega, quando é um indivíduo, alguém, nós entregamos a nossa vida a Jesus, ali ocorre, instantaneamente, quando a pessoa aceita Jesus de verdade, ela é regenerada, né? Não nessa ordem, mas nesse momento, né? Ela é regenerada, não, ela é justificada, porque é pago a nossa dívida lá que havia lá com Adão, ela é justificada, ela é regenerada, ou seja, nasce de novo, é aquilo que diz em Efésios 2:1 e 2:5, vocês foram vivificados, aquilo que o Senhor Jesus disse lá para Nicodemos, que nasce de novo, deve nascer de novo, então, justificado, regenerado, santificado, ou seja, separado do mundo para Deus e adotado, incluído na família de Deus. Então, no momento que nós aceitamos Jesus, que alguém aceita Jesus e que nós aceitamos Jesus,
isso ocorre instantaneamente, mas também ocorre, inicia-se um processo chamado de santificação, que é aquilo que Pedro diz na primeira epístola dele, capítulo 1, acho que é o versículo 15, se tiver no 15, 14, 15, que ele diz assim, ó, sede santo em todo o vosso procedimento. Então, santidade processo, santidade procedimento. O Pedro diz aqui, sede santo em todo o vosso procedimento. Ó, 1:15, 1 Pedro, mas como é santo aquele que vos chamou, seja também vós santo em toda a vossa maneira de viver, tem uma que diz em todo o vosso procedimento. Isso é santificação processo. Então, a gente é santificado no momento da salvação, que é separado do mundo, mas também ingressamos no processo de salvação. Então, essa segunda fase da salvação ali, que é o processo de santificação, ela não é um ato, ela é um processo. É ver que a vida da pessoa vai sendo transformada, ela vai ingressando em novidade de vida, mudando hábitos, comportamentos, gostos e tudo mais, tá? Aqui, ó, a Bíblia é clara ao demonstrar que, embora a salvação seja pela graça, sendo um favor merecido, tal fato não isenta o crente de toda responsabilidade, como alguns arvoram, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós vemos surgir essa ideia, não, a salvação é apenas um ato divino, o ser humano não tem nenhuma atitude na salvação, mas nada, 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 nada. E aí é aquela ideia calvinista que o ser humano está morto, morto e morto não faz nada. Queridos, se nós não podemos fazer nada, então por que que a Bíblia não chama arrependimento? Por que que a Bíblia chama o ímpio arrependimento? Para que que João Batista está chamando arrependimento? Jesus também começa a pregar, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Os apóstolos ali, o Pedro ali em Atos 2, se você observar, acho que a partir do versículo 39, 38, ele fala assim, arrependei-vos dos vossos pecados, no templo ele fala sobre arrependimento. Qual a necessidade da Bíblia convocar o homem para arrependimento se o homem não tem responsabilidade nenhuma? Ele é um morto que é conduzido à salvação e coloca ele lá salvo como um boneco salvo. Essa é a linha calvinista. Infelizmente, eu discordo, eu divirjo desse pensamento, tá? Porque, para mim, o arrependimento é ato humano. Regeneração, justificação, regeneração, santificação, estado, a adoção, é tudo ato divino. Ou seja, a salvação é ato divino. Mas qual que é a responsabilidade do ser humano? Arrependimento e fé. A fé e o arrependimento é ato humano. Porque se a gente fala assim, não, arrependimento é ato divino, é Deus quem faz as pessoas se arrepender. Então por que que alguns se arrependem e outros não? Então Deus fez exceção de pessoas, ó. Esse eu elegi, esse é salvo, preordenei para salvação, ele vai para o céu. Aquele ali é um réprobo, eu vou pôr ele no inferno de qualquer jeito, mesmo que ele queira. Peraí, mas isso é exceção de pessoas. Isso é hipocrisia. Hipocrisia também. A Bíblia chama para arrependimento, mas nem todo mundo vai arrepender, porque Deus vai provocar arrependimento só nos eleitos? Não. A Bíblia chama todos ao arrependimento porque existe uma responsabilidade individual para que ninguém acuse a Deus. Porque senão, queridos, o réprobo, porque o pensamento calvinista é assim, uns foram eleitos para ir para o céu e outros para ir para o inferno. É isso, eles não querem falar claramente, mas é isso. É o eleito e o réprobo. O eleito é aquele que foi carimbado para ir para o céu. E o réprobo, aquele que foi carimbado para ir para o inferno. Essa é a questão. Pré-ordenado. O calvinista não trabalha com presciência, trabalha com pré-ordenação. Qual a diferença, professor? Para nós que cremos no livre-arbítrio, nós defendemos o quê? Deus trabalha com a presciência. Ele vê o desdobramento da conduta humana e construiu o seu plano de redenção. Ele viu que o homem se rebelaria e construiu e propiciou a salvação. Isso trabalha com a presciência. A pré-ordenação, não. Deus carimbou até a queda. Tem alguns que não querem falar isso. Mas sim, se tudo Deus pré-ordenou, Deus carimbou a queda, provocou a queda. Eles não querem falar, mas acaba sendo isso, né? Tem as duas linhas calvinistas ali, supra, infra, lapsariana, mas Deus teria pré-ordenado a queda. E como o Lutero, gente. O Lutero tinha um pensamento calvinista, que na verdade era a tese ali da predestinação, da eleição e tudo mais, ela não é de Calvino, ela é lá de Agostinho. Lutero, como era um monge agostiniano, ele segue a mesma linha, assim como Zwinglio, assim como Calvino. Ficou esse nome calvinismo por conta de Calvino ser quem conseguiu ali sistematizar mais esse pensamento e implementar melhor esse pensamento. Mas essa linha já vem lá de Agostinho, entendeu? Essa linha meio que de eleição e tal e tudo mais, ela foi mais sistematizada por Calvino e acabou virando calvinismo e arminianismo por conta do embate teológico que teve depois. Mas na linha ali de Agostinho, depois de Lutero, depois de Zwingli, depois de Calvino, e há quem diga que
A teologia reformada é de Zwingli e não de Calvino. Calvino só deu ali uma acertadinha, porque Lutero e Zwingli já tinham colocado as bases já. Isso é bem teológico, mas só para você entender. Mas aí, só para você ver, isso leva a um fatalismo. Tanto é que Lutero fala que o diabo é o diabo de Deus. O diabo foi feito diabo para ser diabo e exerceu a função do diabo. Então o diabo tem que ser salvo, porque ele foi mais obediente a Deus do que eu. Porque ele foi diabo, porque ele foi programado para ser diabo, Deus criou ele para ser diabo, ele foi um diabo bem obediente. E é um diabo bem obediente, né? Porque ele é um diabo bem diabão mesmo e tenta todo mundo e faz a função de diabo de forma extraordinária. Então ele é mais obediente do que eu. Você está entendendo ou não? Se essa linha, a linha de Lutero, é essa frase de Lutero. O diabo é o diabo de Deus e foi criado para ser diabo. Então ele é mais obediente que eu, porque ele está cumprindo essa função de ser diabo de forma extraordinária. Entendeu? Então, ele está obedecendo a Deus, então ele tem que ser redimido. Observe bem, se a pessoa ela é criada e pré-ordenada para ser alguma coisa, o réprobo, para ser desobediente, rebelde e tudo mais, diante do trono branco, ele vai chegar e dizer: Deus, eu sou mais obediente que o outro. Porque o outro que foi salvo, o Senhor teve que forçar ele a ser salvo, pescar ele, fazer ele ser salvo. Eu não, eu cumpri. Era para eu ser rebelde, eu fui rebelde. Eu fui pré-ordenado a ser rebelde. Queridos, isso para mim é desrazoado. Então, existe um ato humano. E qual é o ato humano? Arrependimento é ato humano. Não é Deus que provoca. Ah, mas João 16:8 diz que o Espírito Santo convence. Sim, mas ele não arrasta e não empurra. E ele convence como? Ele vai lá e nos mostra a nossa situação pecaminosa. E aí eu me arrependo. Eu olho e digo: eu preciso mudar de vida. Lembra do pródigo? Ó, levantar-me-ei e vou para casa do meu pai. Vou dizer isso, isso, isso. É um ato de arrependimento, é um ato humano. É o ser humano que toma. O ato de fé, de crer nessa proposta de redenção. Então, a salvação exige um ato humano? Sim. Não é o ser humano que provoca a salvação, mas um ato humano, sim, de arrependimento e fé. A salvação ela é feita por Deus, mas o ato humano não dispensa um ato humano. Arrependimento e fé. Porque se o arrependimento não viesse de nós, fosse Deus quem provocasse, fosse tudo ato divino, seria hipocrisia. Arrependei-vos. Ah, mas eu não posso arrepender porque eu tenho que esperar Deus para ver se eu sou eleito. E aí ele vai provocar arrependimento em mim. Para que você está me chamando para arrepender? Tenha fé e creia na redenção. Não, eu não posso crer porque a fé é Deus quem vai colocar em mim só se eu for eleito, se for réprobo. Ele não vai pôr, então, por que você está pregando para eu ter fé e me arrepender para ser salvo, sendo que tudo é ato divino? Porque no pensamento calvinista, tudo é ato divino. É Deus quem gera regeneração, sim. Justificação, sim. Santificação, sim. Adoção, sim. Mas eles também entendem que a pessoa, ela primeiro é regenerada para depois crer. Porque é um ato divino. Ela não pode crer por si, porque está morta. Ela tem que ser primeiro regenerada. Então, a primeira salva pode ser, depois ser salva. É uma incoerência, queridos. Mas vamos lá. Olha aqui, ó. Se assim fosse advertência para que a gente vigie, também seria desnecessário. Olha, eu sou eleito, eu sou carimbado para ser salvo. Então, mas por que que a Bíblia me manda vigiar? Se eu vou ser salvo de qualquer forma? Por que que a Bíblia me manda a ficar esperto, a se santificar se eu vou ser salvo de qualquer forma? Queridos, tudo que a Bíblia escreveu virou hipocrisia. Porque o eleito vai ser salvo de qualquer forma. E o réprobo vai para o inferno de qualquer forma. No pensamento calvinista, tá? Então vamos lá. Vamos lá. O réprobo vai para o inferno de qualquer forma? Então para que chama arrependimento todo mundo? Se o réprobo vai para o inferno, deixe lá. E o salvo vai se arrepender de qualquer jeito. Para que a Bíblia manda os salvos vigiar? Se ele vai vigiar de qualquer forma, porque ele é eleito, ele está carimbado para ir para o céu. Não, queridos, eu penso que é desrazoado esse pensamento. Infelizmente, eu diverjo desse pensamento aí. Tá? Alguns acreditam, ó, que não existe qualquer responsabilidade humana na salvação após aceitar a Cristo. E não teria mais nada a fazer. Sim, existe o processo de santificação. A Bíblia fala da apostasia. Para que a Bíblia fala da apostasia? Para que a Bíblia fala da apostasia? Por que a Bíblia fala de apostasia? Por que a Bíblia fala? Olha aqui, ó, Hebreus 10. Se a pessoa não cai, por que a Bíblia fala de apostasia? Então, é hipocrisia. Por que a Bíblia aconselha a vigiar? É hipocrisia. Se a pessoa não cai no pensamento calvinista, é aquela que é ideia, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, por que a Bíblia fala de apostasia? Olha o que diz aqui, ó, 10:26, ó. Porque se pecarmos voluntariamente, ó, voluntariamente, depois de termos conhecido, ó, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não é alguém descrente, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectativa horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. O que está querendo dizer aqui? Se eu peco
voluntariamente, depois de ter recebido a salvação, isso aqui é apostasia. É uma apostasia deliberada. A Bíblia fala da apostasia, a Bíblia fala do perigo da apostasia. E só pode apostatar quem é crente. Ímpio não apostata, porque apostatar é o quê? Desligado que estava ligado. Ou seja, ele está ligado em Cristo, está ligado na fé, e se apostata, abandona Cristo. A Bíblia fala de exemplo de indivíduos que se apostataram da fé, pessoas que se apostataram da fé. E agora, o que que a gente fala? Essas pessoas que apostataram da fé, se não pode apostatar, se não cai. Ah, então porque ele nunca foi eleito, porque ele não era eleito, porque ele não estava, ele só estava num corpo, num grupo, mas não era eleito. Espera aí, então não se apostata, não vai se desligar de nada, porque ele nunca teve ligado. Só se desliga quem esteve ligado. Essa é a questão. A Bíblia nos aconselha a apostasia, porque pode haver a queda da fé. A Bíblia também nos adverte a entrar num processo de santificação. Por quê? Porque é de responsabilidade humana. O processo de santificação é responsabilidade humana. A Bíblia também nos adverte a vigiarmos. Então, porque é responsabilidade humana. Salvação não é um ato apenas divino, sem nenhuma atitude humana. Queridos, porque daí nós colocaríamos na responsabilidade de Deus todo mundo que caiu. Porque se a pessoa caiu e era só ato divino, então Deus não cuidou certinho. E se Deus salva alguns e outros não, e é tudo ato divino, então Deus foi preconceituoso e salvou alguns e outros não. Observe como é complicada essa linha de pensamento. Para mim, ela atribui a Deus a queda, é a salvação do homem, e o homem deixa de ser responsável de todas as circunstâncias. O que é a salvação? Ser salvo é ser liberto. A palavra salvação no Antigo Testamento ó, vem do hebraico yasha, que significa ficar liberto daquilo que prende e restringe. Portanto, o verbo significa soltar, liberar, dar comprimento e largura a algo ou alguém, de onde temos a palavra Yeshua, que é Jesus. Por isso que a palavra salvação está diretamente relacionada com o Senhor Jesus. Ademais, ó, o sentido de estar preso e liberto de algo é amplamente esboçado por Paulo nas suas epístolas ao tratar do pecado como escravidão. Paulo vai falar do pecado da escravidão e Cristo nos libertou. Então, salvação tem o sentido de ser liberto. Liberto do quê? Das cadeias do pecado, da corrente do pecado e tudo mais. Ser salvo é ser resgatado. No Novo Testamento, a palavra também tem um sentido de soteria, que é ser resgatado. Do quê? Do cativeiro do pecado, tá? Então, nós somos libertos da escravidão do pecado e do cativeiro do pecado. Por isso que o crente é chamado para viver em novidade de vida e em santificação. Paulo diz aqui em Colossenses 1:13, ele diz assim, ó, nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, salvação tem um sentido de quê? De resgate, de libertação da escravidão do pecado, tá? A salvação não é obra de uma instituição, mas de Cristo. Exato. Salvação encontra-se em Cristo Jesus. Às vezes, nós vemos um erro teológico grave. As pessoas vêm e acham que a salvação está na instituição religiosa, né? Nós vemos crente achando que é salvo porque faz parte de determinada instituição religiosa. Ah, e a minha igreja, só é salvo quem está na minha igreja. Não, querido, salvação em Cristo Jesus. Pastor, então o senhor defende os desigrejados que não precisam de igreja? Não, não estou dizendo isso. Nós precisamos de igreja para quê? Para nos organizarmos, para sustentarmos ministros, para discipularmos crentes, para enviarmos missionários, que é só com essa organização que a gente acaba conseguindo cumprir o todo do chamado para prestarmos conta. Porque quem é desigrejado são indivíduos que não querem prestar contas, não querem passar por um processo de disciplina quando erram, não querem prestar contas da sua vida cristã. E a comunidade cristã sempre existiu, a igreja como comunidade cristã sempre existiu. Então, eu não sou contra as igrejas, instituição religiosa, comunidade cristã. Só que a gente tem que entender que elas são necessárias para o quê? Para o todo do desenvolvimento do reino, mas não para a salvação. A salvação está em Cristo Jesus. Salvação apenas em Cristo Jesus. É Cristo, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Apenas Cristo Jesus. Precisamos das instituições para fazer como instrumento, ó. Qualquer coisa que for acrescentada à salvação além de Cristo, se faz heresia. Pois se pudesse ser salvo por outro meio, Cristo não precisava ter morrido. Então, não é a igreja quem salva, é Cristo. Precisamos dela para desenvolver o reino, tá? Organizar, sustentar ministro, enviar missionários, discipular, prestar contas, tá? Instruir a igreja, que é aquilo que está em Efésios 4,
e 1 ali, 4 e 11, você vai ler a seguir ali, que fala sobre o ministério e a sua utilidade do ministério. Como ocorre a salvação? A salvação ela é precedida de arrependimento. Então, esse arrependimento e fé, o arrependimento e fé, isso é ato humano. É o indivíduo que se arrepende. O Espírito Santo fala e apresenta sua situação de pecado, entendeu? Apresenta sua situação de pecado e ele se arrepende e crê. Aí entra a segunda fase. Então, o Espírito trabalha. Veja, plenamente Deus trabalhando. O Espírito trabalha e convence o indivíduo. João 16:8, tá? O Espírito Santo convence o indivíduo que ele está em estado de pecado. Aí ele se arrepende e crê na salvação que é oferecida. Aí entra o processo divino, ó. Regeneração, justificação. Regeneração porque ele nasce novamente espiritualmente. Justificação porque ele é pago o pecado original, santificação porque ele é separado do mundo, adoção porque ele é incluído na família de Deus. Lavagem da regeneração, renovação, tudo isso aqui são processos que o Espírito Santo provoca no indivíduo. Evidência da salvação. A salvação, ó, a evidência interior da salvação é o testemunho direto do Espírito. Ó. A vida externa, a evidência externa a todos os homens é uma vida de retidão e de verdadeira santidade. Ou seja, a salvação ela é evidenciada na vida da pessoa. Hoje em dia a gente vê no mundo gospel, as pessoas falam assim, ah, eu sou evangélico, mas você não vê evidência nenhuma externa. Eles não existe salvação sem novidade de vida, como diz ali em Romanos 6:4. Não existe salvação sem morte de uma vida anterior. Segundo os Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. E tudo se fez novo. Peraí, se as coisas velhas se passaram, eu tenho que deixar algo. Se Romanos 6:4 diz que eu vou ver novidade de vida, eu tenho que deixar algo. Não tem como dizer que foi salvo, passou por um processo de santificação, regeneração, justificação, adoção, e continua tudo igual. Porque se eu lá no mundo estava bem, estava tudo certo, por que eu não aceitar Jesus? Se não há nenhuma mudança, por que eu não aceitar Jesus? Se lá eu conseguia ser salvo com todo aquele comportamento, para que que eu venho aqui? Porque eu estou aqui no reino e no mundo de comportamento, porque é tudo igual. Então, não houve mudança, queridos, observe a lógica. Se aqui eu continuo como estava lá, o que que é salvação? Não mudou nada, não tem nada de diferente. Enquanto a Bíblia diz assim, ó, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Então as coisas velhas têm que se passar, devemos ver novidade de vida, devemos entrar em processo de santificação. Então a salvação ela acaba sendo evidenciada na vida do indivíduo, na fala, nos valores. Queridos, Romanos 12:2 diz assim, olha, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, não vos conformeis com esse século, transformai pela renovação do vosso entendimento. A palavra arrependimento é mudança de mentalidade. Não existe salvação sem mudança de mentalidade, sem mudança de valores, sem transformação. Então, ela é evidenciada externamente, sim. Você vai olhar para o indivíduo e ver que realmente ele mudou seus valores, mudou seu jeito de falar, o seu jeito de pensar, a fisionomia, muda tudo. A pessoa, quando se converte, ela muda a feição, ela tem que haver transformação. Não existe salvação sem transformação. Vamos lá. Salvação é um ato ou um processo. Às vezes nós ficamos confusos. Ela envolve os dois. Ela é um ato ali, quando a pessoa entrega a vida de Jesus, que ele é justificado, regenerado, santificado e adotado, e também é um processo, porque a pessoa vai entrar no processo de santificação. Então, ela é evidenciada dessas duas formas, por isso que as pessoas acabam confundindo. A salvação da humanidade demonstra a sabedoria e o amor de Deus. Sim, porque Deus sempre trabalhou para a concretização do seu plano. Observe lá o homem peca, o homem viola, é Deus quem vai atrás, apresenta ali o proto-evangelho ali, que dá a semente da mulher, surgiria o que esmagaria a cabeça da serpente. Deus vai lá e chama o Abraão, faz a promessa que da descendência dele seriam benditas todas as famílias da terra, reitera essa promessa para o Isaac, reitera essa promessa para o Jacó. Então, observe ali que Deus vai trabalhando, e Deus sempre vai trabalhando para concretizar o seu plano de redenção que o homem quebrou a aliança com ele. Então, Deus vai trabalhando para restaurar a aliança quebrada pelo ser humano. A salvação demonstra o amor de Deus, sim, porque todo ato de rebelião é humano, todo ato de redenção e aproximação é de Deus. Sempre é Deus quem dá o primeiro passo de reconciliação. Nós já falamos isso. Quebrou o pacto ali de Gênesis 2, 16, 17, o dia que comer morre, era só matar. Mas Deus vai atrás, Deus conversa, Deus fala, sim, ele aplica ali o início da sua justiça, mas ele apresenta a sua salvação, tá? A salvação é a favor merecido de Deus para os homens. O homem foi quem quebrou o pacto e merecia morrer. Então, ou seja,
que nós merecemos? A morte. O que nós merecemos? A cruz. Mas Deus, ele nos propõe essa segunda chance por meio de Cristo Jesus. E aí, esse processo todo, o plano de Deus, não é todo dele. Qual que é os atos humanos da salvação ali? É o arrependimento e a fé. Só isso. Resta tudo Deus. O homem está ali como se fosse um andarilho ali. Aí a pessoa fala, isso é salvação por obras. Que obra? Que obra? Eu chegar e dizer, Deus, eu preciso de salvação, isso é obra? O que que eu fiz? Quem morreu na cruz? Quem propiciou tudo? Quem regenerou? Quem santificou? Quem justificou? Quem adotou? É Deus. Eu sou andarilho que quando alguém ali, nós somos os andarilhos, e quando alguém vai nos dar o dom, a gente só estende a mão para receber. Só isso. Mas quem dá o dom é Deus, quem dá a salvação é Deus. Tudo é ato divino. Nós só nos arrependemos pela fé e aceitamos a redenção proposta por Deus. Isso não tira o mérito de Deus. Isso não tira a glória de Deus. Isso não diminui Deus. Porque tudo é ato divino. Se a gente tirar, vamos lá. Se a gente tirar justificação, regeneração, adoção, santificação, não existe salvação. Aí eu me arrependo, mas não tem uma segunda chance. Aí eu tenho fé na segunda chance, mas não tenho uma segunda chance. Quem propiciou a segunda chance? Foi Deus. Então a salvação é Deus quem propicia. O ser humano só se arrepende e crê. Isso não é obra. Isso não é participar da salvação. Porque na mente calvinista, o mero arrependimento humano é participar da salvação. Era como se o homem morresse por si mesmo na cruz do Calvário. Não é. É só dizer, eu aceito. Você acha que mérito tem um andarilho, ele vai deixar de ser andarilho só porque ele estende a mão e recebe a dádiva de alguém? Ele deixou de ser andarilho, ele continua sendo andarilho, andarilho. A pessoa que dá, se a pessoa resolver não dar, acabou. Assim é a salvação. Nós somos o mero mendigo aqui da história. Tudo é Deus quem dá e a gente apenas estende a mão para receber. Só isso, aceitar a salvação, nos arrependermos e crer nessa salvação. É só isso. Não tem mérito humano nenhum nisso. Porque se você tirar todos os outros atos divinos, acabou a salvação. Se você tirar a regeneração, justificação, santificação, adoção, acabou a salvação. Salvação só existe por meio de Deus, divino, graça, misericórdia e compaixão. Ser humano apenas se arrepende e crê. Só. Isso não tem mérito nenhum. Ele continua sendo dependente de Deus e a salvação continua sendo ato exclusivo de Deus. Vamos lá. A Bíblia é a história de um Deus amoroso, misericordioso, perdoador, buscando a humanidade obstinada e rebelde, para lhe conceder o perdão, restaurar a comunhão e a paz com Cristo Jesus. Essa é a verdade. Queridos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua semana. Fiquem na paz do Senhor Jesus e uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus.